onde várias famílias perderam vidas, perderam suas casas, suas dignidades, né? Então é muito ruim a privatização. Nós temos exemplo dos Correios a nível mundial, onde houve privatização e depois o governo se arrependeu e fez a reestatização. Reestatização voltou a ser público, porque a privatização hoje retira daquele cidadão. Por exemplo, nós tivemos lá em Jaçanã, né, um rincão, um local bem distante, difícil acesso. Então a população, o cidadão, ele chega lá não tem banco, viu, companheiros? O banco da cidade é o banco postal. Então, para o cidadão receber sua aposentadoria, para o cidadão tirar sua habilitação, documento do seu veículo, o seu porto seguro hoje é o Correio, porque o Correio tem um papel social muito importante para a população, principalmente para as populações mais carentes, né? Então, o cidadão tem no Correio esse posto seguro e quando se fala em privatização, quem comprar vai querer fazer o quê? Não vai querer atender aquela cidadezinha pequena lá do rincão, porque aquilo ali não vai dar lucro para ele. E aquele cidadão vai ficar lá abandonado ou vai ter que viajar lá do Jaçanã aqui para Natal para pegar o documento do seu carro, sendo que ele poderia pegar lá na sua cidade. Então, companheiros, isso é um pequeno exemplo, mas eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre as mazelas da privatização, dizer que a nossa chapa é totalmente contra qualquer tipo de privatização, porque a gente ouviu e viu nas redes sociais pessoas de outras chapas dizendo que concorda com a privatização. Quem está acompanhando as redes sociais percebeu isso. Nós não vamos citar nomes, porque o nosso objetivo aqui é, de fato, mostrar propostas, mostrar que temos capacidade e mostrar que a privatização é ruim para o cidadão, é ruim para o social e é ruim para os trabalhadores. Bem, como só tem 3 chapas, deduz-se que a chapa 1 é a favor da privatização, porque nós somos totalmente contrários, inclusive na teoria e na prática. Os companheiros, os Correios viveu um momento muito difícil em 2005, quando se instala uma investigação de desvio de conduta de um profissional dos Correios, o alto escalão, recebendo propina. Abre-se aí uma CPI dos Correios, com o intuito, evidentemente, de macular a imagem de uma empresa que dava certo, que era um exemplo de empresa de gestão pública, e que isso veio desencadear uma crise política que chegou à cassação de vários deputados. Quem sabe da história sabe que foi dessa forma. E ao fechar do ano, houve uma pesquisa de opinião pública que se achava que os Correios estariam ameaçados com aquilo, e os Correios ainda era a primeira empresa de credibilidade pública no nosso país. Desta forma, tentaram sucatear essa empresa, e vem sucateando essa empresa para que ela se torne frágil, não para privatizar, para dar de graça para a iniciativa privada. Essa é a proposta de todos que passaram pela gestão dessa empresa, lamentavelmente. Então, os Correios, hoje, como eu disse na introdução do meu discurso aqui, na apresentação, hoje nós vivemos uma realidade, uma crise de gestão e, consequentemente, privatizar os Correios não é a solução para a saída dessa crise. Nós vivemos uma crise de gestão, uma empresa que vende todos os seus produtos à vista. Ontem me surpreendeu, na visita, eu estava com os companheiros lá na cidade de Patu, onde o atendente dizia: companheiros, aqui nós recebemos todo dia esse jeito cheio de encomenda. E usam-se da falácia de que há agências deficitárias, como foi citado aqui pelo meu opositor, a cidade de Jaçanã, que é uma cidade pequena, mas na verdade nós estamos, isso é uma cadeia de trabalho que, consequentemente, nós estamos distribuindo, seja aqui em Natal, seja em Bodó, seja em Patu, uma carga produzida lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no Grande Centro. Então, a produção de São Paulo é concluída pelo trabalho do carteiro, do atendente, aqui em Bodó, São Paulo, Potengi ou Natal.
Então isso não dá prejuízo. Essa empresa é uma empresa que não tem prejuízo, é uma empresa que investiu 42 milhões para uma mudança de marca desnecessariamente, e agora 360 milhões como empresa de logística dos Jogos Olímpicos. Só falta dinheiro para pagar a nossa PLR, para melhorar o nosso salário. Então, por isso precisamos de uma gestão forte, um sindicato forte, para fazermos a grande diferença. Bem, antes de ir para a próxima etapa, né, eu quero parabenizar a todos os convidados e vocês da categoria, porque a gente está fazendo um debate de alto nível. E essa parte, né, eu gostaria até que fosse maior, mas pelo tempo que nós temos, infelizmente, vai ser limitado para 2 perguntas, que vão ser vocês, né? Agora vocês podem interagir diretamente com um deles. Agora apenas vai ficar limitado, como eu havia dito antes, faço questão de ser redundante, pelo tempo que nós temos. Apenas 2 perguntas. Pronto, temos aqui... 2 perguntas para cada? Não, 2 perguntas, aí os 2 respondem. Eles respondem. Eu já vi as 2 pessoas que levantaram o braço primeiro. Primeiro eu vi Didier e depois eu vi Edivaldo. Eu vi Edivaldo. Didier, você pode levantar e fazer a pergunta. Se você quiser, só um momento, pessoal. Se você quiser, você pode fazer a pergunta só para um. E se você quiser, você pode... Se você preferir, quer dizer para os 2. Mas vai ser diferenciada ou é a mesma? A mesma pergunta. Na verdade, a minha pergunta assim, eu não sou muito sensibilizado pelos discursos, né? Porque com as palavras a gente pode construir qualquer coisa, né? E aí eu sempre fico procurando as coisas práticas para identificar. Aí eu tinha 2 perguntas que eu acho que não dá para ser... É uma pergunta mais... Tipo, acho que seria específico para cada um, mas eu acho que vai tirar dúvida de muita gente. Que é o ponto central. Pelo menos o que eu conversei com das chapas e tudo, tem 2 pontos principais que faz a gente pender para um lado ou para o outro. Uma dúvida. Uma dúvida. E Vidal é a característica dele, que ele a característica é muito extremista, e isso pode ser um empecilho ao negociar com a empresa. Isso aí, quem está meio assim balançado para votar nele ou não, fica pendente disso, né? E quanto a Moacir, é sobre, como a gente viu na história, que os integrantes da chapa da antiga, né, foram pulados do lado da empresa, inclusive vários têm cargos hoje, né? E isso aí também, quando no calor da discussão, a gente fica citando essas coisas, né? E aí eles inclusive lá do CDD tem carteira que tem cargo hoje, que era da chapa dele. Então, basicamente são esses 2 pontos de tensões que eu acho que seria bom os 2 candidatos se esclarecer. Só isso. Tá certo. Vocês querem fazer um sorteio ou vocês é voluntário para responder primeiro? Quem é voluntário para responder primeiro? Aquela pergunta individual, né? Depende, cada uma responde. Calma, pessoal. Vamos fazer um acordo. O Moacir responde na parte que foi tocado a ele. Então tá bom. Então assim, eu gosto... 2 minutos. Então eu gostaria de dizer para vocês que extremista e radical deveria ser consultado no dicionário, né? Porque assim, às vezes a gente toma algumas atitudes de luta e somos taxados de radicais, né? Assim, todas as minhas lutas foram pautadas na questão coletiva. Não existe radicalismo. Só para vocês terem ideia, colegas, lá em São Paulo, quando se tem uma greve, lá tem radicalismo. Por quê? Porque nenhum trabalhador tem o direito de entrar para trabalhar. Porque a turma vai para frente do setor e diz não vai entrar não. Isso é uma atitude radical. Hoje, eu queria que algum trabalhador aqui dissesse se eu já xinguei alguém por entrar para trabalhar na greve ou se eu já tentei impedir. Jamais fiz isso. Por quê?
porque eu respeito a democracia. Com relação às negociações com a ECT, eu já tive participando de negociações em Brasília, já tive participando de negociações à frente da direção do maior sindicato dos Correios do país, que é o Sindicato dos Correios de São Paulo, no qual, nessa gestão, nós tivemos vários ganhos para a categoria. Então, assim, é preciso desmistificar isso, porque isso daí colou, porque como as outras chapas não tinham nada para falar contra a nossa pessoa, então nos taxaram de radical para ter algum motivo, então é radical. Mas, assim, se lutar por direito é ser radical, nós nos consideramos radicais, porque é muito bom lutar por direito e pelo trabalhador. Meus amigos, o companheiro fez a pergunta do CDD. Realmente eu desconheço a pessoa da chapa que está lá no cargo de gestão, mas já foi. Diga, chapa anterior. Não, exatamente, na minha gestão. Cala, estava acesa, né? Não, então na gestão tem um cunhado aí, inclusive apoiando o shampoo, né? O pessoal do Mossoró. Só um momento, acho que ele quis dizer na área administrativa. Área administrativa, beleza, mas não, porque ele disse que lá na unidade dele tinha, só esse questão, por isso que eu fiquei na dúvida. Companheiros, vamos lá, mas vamos dar a resposta. Companheiros, eu tive a honra de presidir como já desse sindicato por 2 mandatos e fui assediado durante muito tempo para ir para a gestão da empresa. Inclusive agora na saída, na entrega da transição do meu mandato para a Shampoo, foram vários os convites. Eu digo para vocês, inclusive por último, para ser diretor regional. E lhe digo, companheiros, sem nenhum demérito aos companheiros e aos que estão na gestão, não teria nenhuma vergonha de assumir a condição de gestor dessa empresa. Não para fazer o que fazem hoje com os trabalhadores, de pisotear os companheiros que estão na base, que estão aqui no chão de fábrica e que quando assumem a gestão passam a ser carrasco. Teríamos uma gestão muito mais humanizada, respeitosa, onde tratasse o trabalhador com dignidade e com muito respeito. Estou preparado não para ser diretor, mas para ser presidente dessa empresa. Não teria vergonha nenhuma de assumir o comando central dessa empresa. E seria muito bom que tivéssemos na gestão pessoas de carreira, mas de carreira com respeito aos companheiros. E eu digo aqui, companheiro, sem nenhum medo, quem fez a opção de ir para a gestão da empresa é uma opção deles, venderam peixe e hoje estão exatamente cobrando a cota deles. Foram pessoas que tiveram uma presença de muito lutador, mas quando chegaram lá, eles vão apoiar a Shampoo, porque Shampoo é quem representa a gestão dessa empresa. Os companheiros estão lá, fizeram esse papel. Eu corro nas minhas veias o sangue de sindicalista, corro na minha veia o sangue da luta e vou permanecer com esse mesmo entusiasmo. Digo para vocês, para encerrar, a gestão do sindicato tem que ser uma gestão para administrar conflito entre trabalhadores e gestão da empresa. Essa que é a verdadeira opção que temos que ter. Parabéns pela resposta de todos os dois. Dessa vez eu fiz questão de pegar o microfone, porque eu quero ser bem enfático, porque um foi chamado de radical e outro, em algumas situações, seria demais. Eu acho que já que eu sou mediador, eu posso dizer isso. Eu acho que o que a categoria anseia, o que ela espera para o líder sindical é que ele seja completo, é que ele tenha essa capacidade de ter a garra de vital de lutar pelos nossos direitos e a sensatez de Moacir. O líder sindical que conseguir combinar esses 2 elementos na sua gestão, na sua personalidade, ele está preparado sim para dirigir a nossa luta. E que qualquer um dos 2 que conseguir isso, com certeza será aquilo que nós esperamos para ser o nosso líder na luta. E agora a próxima pergunta foram 2, eu vi ele que levantou, infelizmente. Porque ele levantou primeiro, aí ele simultaneamente. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra, né, eu elaborar minha pergunta, mas é porque é um tema que muita gente vem para os trabalhadores. Na realidade, o movimento sindical hoje no Brasil, ele está um pouco desacreditado pelos trabalhadores. Né? E eu não vou entrar aqui no método da divisão, né, de federações, né, mas vou dar um exemplo aqui bem pequeno, né? É a questão da eleição agora do Postales, né, onde os trabalhadores não conseguiram nem sequer
eleger um trabalhador da base, né, para estar representando nós, né, que seria para estar representando o Postales nesse momento. Não conseguiu. Então, diante dessa situação, a pergunta minha é o seguinte, né, essa divisão, federação, que eu sei que o Vital apoia a federação, a Fentec, né, e o Moacir é membro também da federação FINDEC. Eu deixo essa pergunta para os dois, né, o debate, em relação às federações, né, qual o posicionamento de vocês diante das federações, né, os pontos positivos e os negativos, ok? Deixa essa pauta, inclusive é bom porque a gente sanar, porque vem muita gente de fora das federações nos ajudar, né, nas campanhas de todas as 3 chapas, e fica muito brigando em questão de federação, porque aquela federação é melhor, aquela é pior, mas é bom essa pergunta para que o trabalhador ele tenha uma diretriz de o que a federação tem de bom e de ruim a oferecer a nós trabalhadores, caso uma das 3 chapas seja eleita, qual o rumo a ser seguido e qual o posicionamento melhor das 2 federações, ok? Como é aqui, para mim entender aqui, ela é maior falar que ele, então eu vou te dar um 0,1. Quem escolhe, deve ser assim. Quem escolhe, eu não, eu vou falar para o outro. 77. Então, assim, eu tenho 3 minutos, só para não perder 2 minutos. Então, esclarecer os trabalhadores que no ano de 1990 a direção dos Correios criou a FINDEC com o objetivo de dividir o movimento sindical. Naquela ocasião, a FINDEC foi rechaçada por todos os sindicatos. E o maldito projeto FINDEC ficou na gaveta até ser desenterrado novamente pela direção dos Correios. A categoria sabe muito bem que todos os benefícios e conquistas que nós temos hoje foram conquistadas dentro da Fintech. Por isso que a nossa chapa defende a permanência na Fintech, né? Muito embora nós temos um secretário-geral hoje que de fato não representa a categoria, mas nós temos condições de mudar isso. Se o Sindicato de São Paulo, do Rio de Janeiro, for voltar para a Fintech, com certeza nós poderemos mudar essa realidade. Dizer para os trabalhadores que atualmente, mais uma vez, pela 3ª vez, o registro sindical da FINDEC foi cassado, certo? Então eu convido esses companheiros para somar na luta, porque juntos, companheiros, nós somos fortes. Todas as nossas conquistas foi juntas. E a FINDEC foi criada justamente para dividir o movimento sindical nacional. Um exemplo maior disso, a PLR, onde os sindicatos filiados à FINDEC assinaram um acordo trianual e hoje o trabalhador está amargando um preço caro, porque nós estamos 2 anos, companheiros, sem a PLR. Cito mais, 3 anos de JIP, onde a FINDEC, tudo que a empresa quer, os cabos chegam lá e assinam. Onde assinou o acordo salarial do JIP, e nós estamos aí 3 anos sem aumento, companheiros. Só vou citar um exemplo rápido para vocês. Eu estou de férias, né? Daí eu peguei meu contra-cheque e falei, caramba, de férias, R$ 1.600. Aí eu disse, eu vou ter que ir lá no Recursos Humanos para eles me dar a explicação. Cheguei lá, senhor Antônio Pinto, por gentileza, me explique porque eu estou de férias e estou tirando apenas R$ 1.600. É porque tirou o JIP. Meu tempo acabou, então só para resumir. Por que tirou o JIP? Então por isso você está tirando só R$ 1.600. Companheiros, eu fico muito à vontade para esse debate. Já esperava que esse tipo de pergunta viesse e estamos preparados para a resposta. Eu quero deixar muito claro aqui, eu presido, ou no 2º mandato, como presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no Rio Grande do Norte. Muito me honra a condição de liderança sindical e dos Correios ter assumido por 2 mandatos até 2017. Vai fazer 8 anos que estou
na presidência da CDB. E estou também na direção de comunicação da FINDEC. Isso já até 2017 também deve ter congresso e a gente deve estar mudando essa direção. Eu quero dizer para os companheiros que tanto central como federação são órgãos auxiliares e orientadores do sindicato. A política tem que ser dada aqui. Porque pode ser o Sindicato dos Trabalhadores do Correio do Rio Grande do Norte, pode ser filiado à Federação Internacional dos Diabos que os tem. Mas se não tiver a política aqui dos trabalhadores, não vai valer a pena. É uma contradição muito grande, meu opositor, dizer aqui, não, eu sou contra a favor da FENTEC, mas concordo que o secretário-geral votou pelo aumento de 25% dos trabalhadores. Não dá para uma federação que diz que é a Coca-Cola do deserto vir aqui hoje para a categoria e ter essa prática deslavada, desrespeitosa com os trabalhadores. Então, e aqui a vida inteira fez oposição, federação e central é como casamento. Não deu certo, companheiro, tem que sair. Tem que procurar o que dá certo para discutir com os trabalhadores. Tem que procurar quem orienta de fato os trabalhadores. Esse é o grande lema. Mas a luta se dá aqui na base, com os sindicatos organizados e de luta. Não sei aí o tempo, cigarro, já está chegando, para que possamos então, companheiros, discutir coletivamente e pautar as nossas bandeiras, as nossas discussões. Aí sim, nós sabemos aí que teve essa questão da PLR, mas os companheiros da FENTEC discutiram a PLR de R$200. Nós fomos para cima e conseguimos 600 reais. Bem, já que esse momento eufórico passou e ele é bom para apimentar um pouco o debate. Agora, é como havia dito e... Vamos voltar aqui para o debate. Vamos ouvir aí, ó. Manter a qualidade do debate. O debate tem sido levado em alto nível. Então, por gentileza, pedir a atenção de todos para que possamos manter com qualidade. Esse tipo de atitude, de manifestação exaltada, só vai beneficiar aqueles que não tiveram a ousadia e a coragem de se fazer presente. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, principalmente a atenção e a qualidade que todos estamos mantendo como espectadores até aqui. Vamos manter isso até o final? Beleza? Com a palavra, candidato. Pronto, então agora a gente vai precisar mais do que nunca pôr em prática o que o Eric disse, porque esse é um momento muito delicado e muito crítico, porque é um momento onde os candidatos vão fazer pergunta um para o outro. São 3 e vai ser alternado, e cada um vai ter 2 minutos para responder com réplica. Então é essencial que a gente mantenha um bom nível. Ninguém aqui está para reprimir rigorosamente todo mundo. Um pouco de euforia, como aconteceu naquele momento, tudo bem. Agora a gente tem que unir a razão com a emoção, porque se a gente deixar só a emoção caminhar junto, a coisa se descontrola, viu? Então vamos. Só chamar a atenção para o seguinte, que nessa etapa os candidatos poderão fazer perguntas direto um ao outro, onde terá o direito de resposta de 2 minutos e posteriormente a réplica também de 2 minutos. Ok? Tem tréplica? Sem Não, tem não. tréplica foi uma opção para o controle do tempo. Então vocês... Moacir, Tem tempo para fazer a pergunta? e você fará uma réplica. 30 segundos. Mas a gente vai pedir que seja mais E aí escreve. Vai ter sempre o controle que a gente controle. Você já pode fazer o sorteio aqui quando a gente começa. O mais objetivo Quem tirar menos começa. Quem tirar menos começa.
Calma, jovem. Antes de vocês começarem, a gente gostaria de passar algumas orientações. Como havia dito antes, né? Isso é um momento muito crítico. Então, sejam na pergunta o mais sintético possível e o mais objetivo. A pergunta que seja o mais direta possível. Ok? Então, quem vai começar a perguntar? Eu ganhei. Está ali, para escolher. Eu não posso deixar de falar antes de fazer a pergunta, Moacir, de dizer que 600 dividido por 3 anos dá 200 também, né? A pergunta que muitos trabalhadores têm me indagado é por que na última eleição a sua chapa não pôde concorrer. Essa pergunta o companheiro tem a resposta, inclusive foi o companheiro que judicializou o pleito. Não concorrendo porque os companheiros que apoiam hoje Xambu, Vital, Jaedson e o companheiro Baracho, os companheiros não prestaram conta da gestão. Mas nós, intempestivamente, fizemos uma assembleia, estou aqui com a comprovação, aprovada pelos trabalhadores, e foi aprovada toda a nossa gestão em assembleia, pelos trabalhadores, com a maioria absoluta. Não vou aqui mostrar, mas está aqui. Se for preciso, a gente está documentado nesse sentido. Não tenho medo, e hoje as chapas opositoras me tiraram como vitrine, já esperava isso, porque não se atira pedra em cachorro morto, e andam dizendo que eu sou ficha suja, que minhas contas foram reprovadas, e eu não sei por que não entraram com um pedido de não registro da nossa chapa. É uma contradição muito grande, porque passou o prazo de registro, a Comissão Eleitoral não recebeu sequer um requerimento pedindo que nós não fôssemos candidatos. Então não tem fundamento o que está sendo dito. A mentira será descreditada no dia 3 com a nossa vitória, porque o que interessa é a consciência dos trabalhadores, que sabem que nós tivemos uma gestão avançada, respeitosa, qualificada e de luta, porque fizemos greve durante a nossa gestão, não fugimos em nenhum momento, inclusive teve um momento, 2003 nós defendimos a greve, o companheiro Vital defendeu que não acontecesse aquela greve. E a articulação entrou nessa onda também aqui no Estado. Mas em nenhum momento esse cidadão que vos fala fugiu à luta. Mesmo depois de sair da gestão, tem registro lá do sindicato. Todas as atividades, Moacir esteve presente, como agora, dia 27, chamado Dia Nacional de Luta, que não levou nada. Parece a ponte para o futuro aí de Temer. Mas nós estivemos juntos. Fomos juntos com a garantia de que não havia desconto do trabalhador e hoje estão sendo penalizados. Está vindo aí o desconto, porque não foi amarrado absolutamente nada. Independente de federação, é luta, Moacir e os companheiros agregados vai para a luta junto. Muito obrigado. Não sei se todos aqui conhecem o estatuto da nossa entidade, mas lá está bem claro, né, que a direção do sindicato realizará prestação de contas anualmente. E na ocasião do que nós indagamos, foram quase 9 anos sem prestação de conta, né, que foram feitas em uma única assembleia chamada às pressas para que a chapa pudesse concorrer. Então o trabalhador que presenciou sabe disso, não é à toa que o Ministério Público e a Justiça do Trabalho impediu que a chapa do nosso opositor concorresse na eleição, né? Então, assim, a chapa do colega foi impugnada justamente porque estava infringindo um dos principais pontos do Estatuto do Sindicato, né? Porque a prestação de contas, dentro da nossa chapa, da nossa proposta, nós vamos fazer o balancete a cada 6 meses e a cada ano, conforme o Estatuto, iremos prestar conta, porque o trabalhador tem direito de saber como está sendo aplicado os recursos da sua mensalidade, tem que saber como é que o sindicato vai investir na luta, né? E dizer também para os colegas que desde 2006, em que eu estou aqui no Rio Grande do Norte, eu nunca deixei de fazer nenhuma greve, sempre estivemos juntos,
apoiando. Muitas vezes, nossa proposta de greve não passou, nem por isso nós não desrespeitamos ninguém, nós acatamos. Naquela ocasião da PLR de 3 anos, eu disse para todos os colegas, se for assinada essa PLR trianual, o Correio vai dar um calote de 2 anos na gente. Mas eu fui um voto sozinho ali, né? Perdi. Mas o tempo, nada melhor que o tempo para mostrar e dizer a verdade. E está aí a consequência. Boa! Você perguntar a oportunidade. Os companheiros ainda estão aqui no debate de ideias, não é um hall que estamos aqui instalados, respeitamos todas as decisões. Eu quero só deixar claro, nós tivemos uma assembleia, acho que o companheiro esteve lá e de fato foi votada a nossa gestão. As gestões anteriores foram feitas prestação de conta, não houve questionamento em nenhum momento. E temos aqui os dados judiciais, aqui as documentações. Vamos depois expor isso para os companheiros. E de fato, nós, diuturnamente ou mensalmente, apresentávamos o demonstrativo financeiro para a categoria. Eles sabem disso através dos nossos boletins. Não havia nada obscuro. Mas quero aqui perguntar ao companheiro o que está acontecendo. Fala-se tanto em união, em unicidade. O que está acontecendo com o companheiro com relação à vice-presidente do companheiro, a companheira Tânia Maria, que ele tentou agora na última sexta-feira substituir a companheira da função de vice-presidente. E se fala tanto em união, como é que já está entrando numa disputa, brigado o presidente com o vice-presidente. Se de fato vai acontecer uma gestão que tenha futuro para os trabalhadores do Estado do Rio Grande do Norte, essa pergunta que faço ao meu companheiro Vital. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o colega Moacir pela pergunta, muito pertinente, muito importante, para a gente acabar com essa celeuma, né? Porque estão criando um cavalo de batalha onde não existe. Companheiros, o que aconteceu? Dia 27, teve uma paralisação nacional da categoria, todo mundo sabe disso, acredito que todos que estão aqui participaram. No dia antes, dia 26, eu liguei para todos os componentes da nossa chapa, colocando a importância dessa paralisação nacional, né? E que nós, enquanto futuros dirigentes, teríamos que estar dando exemplo para a categoria, exemplo de luta, né? De companheirismo, e isso foi passado para todos os componentes da chapa. Então, o que ocorreu? Teve a paralisação. Veio uma foto de Mossoró da paralisação de lá, e na foto constava a colega Tânia, que estava fazendo parte da nossa chapa. Daí nós fizemos nosso material, publicamos a foto, tudo, né? Aí, quando recentemente nós recebemos uma ligação do colega de Mossoró, dizendo que a Tânia não havia participado da greve. Eu não acreditei porque eu vi a foto, né? Então eu liguei para ela e disse: Tânia, está surgindo um boato maldoso que você não participou da greve, eu gostaria que você me mandasse seu cartão para comprovar isso. Daí ela confessou que não tinha participado e tal. Nós tivemos uma reunião na chapa e a chapa decidiu, por unanimidade, tirar a companheira Tânia da vice. E as outras chapas que estavam descendo a lenha, dizendo que a vice de Vitória Pereira isso e aquilo, não concordaram. Nós protocolamos um documento na comissão pedindo para substituir ela e eles não aceitaram. Por quê? Eles queriam motivo político para ficar falando mal da nossa chapa. O que nós fizemos? Remanejamos a colega Tânia para a suplência do Conselho Fiscal e colocamos o colega Edgley de Mossoró na vice-presidência. E se a comissão não aceita, problema da comissão. Na nossa chapa, quem diz a diretriz são os dirigentes da chapa que, em consenso, decidiram pela substituição. Começa assim. É muito esquisito se desobedecer o estatuto da entidade, as regras do jogo, já antes do processo de disputa.
Existe um estatuto que tem normas e tinha exaurido o prazo de substituição. O que estava em aberto até sexta-feira era o prazo de impugnação. E eu quero dizer aqui que todas as chapas, infelizmente, é muito democrático nesse ponto aqui, todas as chapas têm assento na Comissão Eleitoral com 2 integrantes. O companheiro sabe disso. Eu nem sabia do que estava acontecendo. Estava numa reunião, quando de fato recebemos a informação que estava esse furdúncio. Os companheiros tinham chegado do Rio de Janeiro e o integrante da Comissão Eleitoral havia dito que tinha recebido um pedido de substituição que não tinha sido acatado pela maioria dos integrantes da Comissão Eleitoral. As chapas não fazem parte da discussão na Comissão Eleitoral. Então não é interessante estar discutindo com inverdades com a classe trabalhadora. Mas eu lhe digo, não tem possibilidade de começarmos uma gestão sem haver entendimento entre o vice e ter, acima de tudo, uma fura-greve na condição de vice-presidente do sindicato. Então, no processo de composição das nossas chapas, escolher bem os trabalhadores. Foi isso que nós tivemos um cuidado, não tivemos nenhum impedimento de nenhum integrante da nossa chapa, respeitando todos os companheiros. E acho interessante, porque eu conversei com o Vital no dia 27, que era o prazo que terminava a votação, o registro de chapa, detectamos os problemas e os companheiros da chapa, ele disse que não podia mais substituir, que já tinha feito o material, e eu disse, há 3 anos atrás nós podemos substituir 11, porque você não pode substituir agora 2 ou 3 da sua chapa. Ele disse, eu quero que você concorra, nós não estamos aqui um processo democrático, mas vamos concorrer de forma que tenha lisura no processo e que respeitamos as regras, os documentos, o estatuto da entidade, que seja respeitado, acima de tudo, a Constituição da entidade. Então, dessa forma, nós estamos muito tranquilos, que a nossa chapa está nos parâmetros legais. Senhores, Está desligado. Mas está ouvindo, continue. Senhores, Oi. senhores, nós gostaríamos, para dar continuidade à pergunta e à resposta de vocês, que vocês se policiassem na linguagem e também em alfinetada que possivelmente um possa fazer com o outro. Isso evitará os anos aqui se acendam. Então, eu peço essa compreensão, ok? Pronto. Agora você que vai comentar outra pergunta. Sim, você fez a primeira, aí você fez a primeira, ele respondeu, você teve direito a uma réplica. Agora ele fez a primeira, ele teve direito a uma réplica. E isso é só uma sugestão. Isso é só uma sugestão, para que a categoria possa entender quem tem, neste momento, mais competência para assumir a presença. Seria bom que vocês se limitassem a fazer perguntas sobre propostas e sobre problemas que a categoria vão ter. E não assim, coisas que tiveram no passado. Isso pode provocar. Então, por exemplo, a sugestão, você pode perguntar, isso aqui a gente já fez, né? Mas apenas para dar dúvida. O que você acha da privatização da empresa, Moacir? O que é que você acha do postado? Então, são perguntas como gestão. Pergunta livre. Fica à vontade. Ok, então vocês preferem à vontade? Então vocês são... Ô mediador. Não é alternada a pergunta, o Vital fez a primeira. Agora o Moacir pergunta. O Moacir já fez alternada. É o Vital. Agora o Moacir pergunta pro Vital. Eu perguntei a ele. Não, Vital foi o Moacir. Ele pode estar perguntando. Foi assim, o Vital fez a pergunta para ele. Sim. Aí ele respondeu, o Vital fez sua réplica. Sim. Aí depois o Moacir fez a pergunta para ele. Então agora é o Vital que pergunta para o Moacir. Exatamente. Porque ele está começando a sequência do Não é sequência, o mediador fazer a mediar o Moacir. Certo? Agora não seria o Vital. Se é sequenciado, agora o Moacir pergunta. Qual é a diferença? Se é sequenciado é assim. Se é sequenciado é assim. Eu já tomei a decisão. Vocês podem ouvir a decisão que eu tomei. Fala aí, candidato, fala aí, você é o mediador. Moacir, você prefere fazer outra pergunta?
Mas eu estou aqui para participar do debate, responder o que for perguntado e perguntar o que for necessário. Você prefere iniciar a pergunta? Agora tem uma regra, você é o mediador. Pronto, então eu como mediador, já que eles se mostraram imparciais para a minha pergunta, então eu vou decidir. Vital, pergunta. Liga o WhatsApp aí para as pessoas. Então, a pergunta é a seguinte: todo mundo sabe que a gente vai entrar numa campanha salarial que é muito importante e crucial para a classe trabalhadora. Qual seria a proposta do colega a respeito das pretensões da pedida? Por exemplo, o que a Findec vai pedir como reajuste salarial para a categoria nesse momento em que o país está vivendo uma crise política e que a empresa diz que está na crise? Boa pergunta. Meus amigos, a diferença que tem das federações está aí na pergunta que eu falei. Nossa federação, a Findec, realiza o congresso provavelmente em junho, onde nós vamos nos sentar e coletivamente tirar uma proposição de reajuste para a categoria. Inclusive, quero aqui louvar a atitude da Findec de ter corrido na frente. A mudança do ministro agora foi a primeira federação que provocou uma reunião para discutir essa questão da privatização. Eu acho que temos que sair da teoria e ter de fato a prática. Agora, quero dizer aos companheiros que é muito importante as questões econômicas, mas temos que lutar muito pela garantia dos direitos que conseguimos das duras penas, como o vale alimentação que foi dito aqui, que tentam limitar agora, retirar o vale peru, como a manutenção dos companheiros pais com uma idade de 60 para mulher e 65 para homem, coisa mais ou menos assim. Enfim, nós vamos manter as questões sociais e, consequentemente, ter um aumento, reivindicar um aumento muito importante para os trabalhadores, baseado na realidade que estão vivendo. Nós não vamos engolir essa onda de que a empresa está quebrada, que não tem salário para setembro. Isso é falácia. Isso é a história do bloco da sala. Nossa empresa tem dinheiro, tem condição de dar um aumento justo para os trabalhadores e precisamos de um sindicato forte, coerente, respeitoso e que busque a dignidade dos trabalhadores. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel. Valeu! Gostaria de começar dizendo para os colegas que quando a direção dos Correios lançou a Correios Par, com aval do governo federal, do PT, eles criaram um estatuto esse que traz uma série de mazelas para a classe trabalhadora. E no conteúdo desse estatuto diz que os Correios têm que fazer uma reserva de 2,5 bilhões, companheiros. Essa reserva, no nosso ponto de vista, nada mais é que uma poupança, onde o Correio vai ter uma poupança ali, uma reserva de 2,5 bilhões. Só que o Correio, com a sua má gestão, só conseguiu acumular 300 milhões de reserva. Por isso, eles dizem que a empresa está no vermelho, com saldo negativo de 2,2 bilhões. O Correio está no saldo negativo, ele não conseguiu fazer aquela poupança de 2,5 bilhões. A maior prova disso e o maior exemplo são os patrocínios que o Correio renovou. O Correio renovou todos os patrocínios. Ora, companheiros, como é que uma empresa que está no vermelho, está na dificuldade, vai renovar patrocínios milionários, inclusive patrocinador exclusivo da Olimpíada, da Paralimpíada, do Pan-Americano, ou seja, tem dinheiro para tudo, menos para pagar uma PLL digna, menos para dar um reajuste digno para o trabalhador, né? Então, quando a gente diz que a empresa tem condições de dar um bom reajuste, que a empresa, com o trabalhador mobilizado, porque é importante, o sindicato está mobilizando para se conquistar. Aí nos taxam de radical.
mostrar o fato para o trabalhador não é ser radical.